Mas agora, 7h20, Calegari, vamos falar com o nosso convidado que está na escuta com a gente, o professor Leandro Moreira já está com a gente, vai participar conosco a partir de agora. Bom dia, Leandro, tudo bem? Bom dia, como vocês estão aí nessa manhã? Sexta-feira. Eu tô querendo a cama de volta. Mas estamos aí, animados, semana chegando ao fim, como diria o velho sábio chinês, né? Sextou, então a gente está aí, preparado para levar informação e debater muitos temas importantes com as pessoas aqui. Agora com você, né, Leandro? Seja bem-vindo nesse novo projeto, Mama Live, uma espécie de rádio web, TV online aí. A gente está ainda na fase experimental, em breve a gente vem com muitas novidades, com o nosso aplicativo, com o nosso site, aí tudo 100%, e daí a gente vai fazer um barulho na cidade aí, mas é uma honra receber você já nessa sexta-feira, aí depois de 2, 3 semanas de programa. Você era o nosso convidado, estava na listinha para voltar, mas a gente esperou umas semanas para começar a colocar convidado, e agora aí já estamos com você de novo. Esperamos o Banco Central diminuir a taxa de juros para saber. A gente queria o Leandro para falar, quando diminuir a taxa de juros, vamos chamar um cara que entende disso. Mentira, Leandro. Na verdade, a gente está há dias querendo chamar aqui para a gente falar da situação econômica nesse momento. Eu até brinquei com você ontem, né? Nunca a responsabilidade financeira de uma empresa foi tão importante como é que é agora. Numa semana que eu li cartas de economistas dizendo que está na hora de comprar o peru de Natal já, porque ninguém sabe como vai ser os próximos meses, né? Bom, enfim. Conta pra gente quem é você, Leandro, para o pessoal saber quem é você. É bem cedinho assim, é até difícil dizer quem a gente é. Também estou tentando descobrir. Eu sou economista, me formei agora em Direito, né? Professor por mais de 10 anos, colega do Calegari aí de departamento, e músico a maior parte da minha vida, e perito. Agora eu atuo como perito judicial, né? Na comarca aqui em Campo Mourão, Mamborê, Iretama, Terra Boa, Gabiru. Vamos dizer assim, estamos na luta, né? Trabalhando mais em casa, né? Nesse período de isolamento, aproveitando que o ProAjude nos dá essa condição, né, de trabalhar em casa e torcendo por uma melhora, né? Mais do que ninguém, eu torço para que as coisas voltem entre aspas, normalidade. Legal, Leandro. E me diga uma coisa, como que você está vendo essa situação econômica relacionada ao Covid aí nesse momento? Como que você está avaliando a situação? O que você tem dado de dicas? O que você espera que está sendo e que vai ser? Olha, eu comentei, essa semana eu conversei com uma amiga minha, Andréa, ela também é economista e também atua em outras áreas, fala sobre finanças, né? Eu estava conversando com ela. Nós temos uma chamada de mudança de paradigma para as empresas, né? Não só para as empresas, para os consumidores também. Muita gente mesmo está ganhando, tem até mais, vamos dizer assim, teve um up de renda por conta dos auxílios, por conta das ajudas do governo, e muitas empresas puderam sentir isso na sua demanda, né? As pessoas compram mais, por incrível que pareça, os R$600, ou no caso das mulheres, os R$1.200, ou o restante das ajudas deu um up na demanda. E o que a gente enfrenta, na realidade, é uma crise muito diferente da de 29, que a crise de 1929 era uma crise de demanda. Tinha oferta, não tinha o isolamento, só não tinha demanda. Então, nós temos aí uma demanda deprimida enorme, porque as pessoas, elas pegam esse auxílio e correm comprar o que elas precisam, né? Eu tenho um primo em São Roque, perto ali de São Paulo, e ele fala bem que as mulheres estão consumindo bastante coisas que antes tinham essa dificuldade, que são cosméticos, eletrônicos, celulares. Muitas vezes as pessoas estão consumindo também coisas de final de semana. E o empresariado, ele tem esse chamado para mudar, para dar um start aí a um novo estilo, vamos dizer assim, a novas tecnologias, né?
não só de venda ou entrega ou atendimento, mas de estoque, de layout, de marca. Eu acho que passou da hora da gente dar essa acordada, porque em 90, o que aconteceu, por exemplo, em 90? Quando abriu a economia, a crise de 90, da abertura da economia para as empresas domésticas, talvez a gente possa comparar esse impacto, né? Que é o impacto dos produtos, né, de fora chegando aqui no Brasil a um preço do qual você não conseguia produzir aqui, um preço de venda, e você não conseguia produzir. Eu tive um professor que falou sobre isso, né? Que as empresas vendiam um relógio e o preço de venda era menor do que o custo para se produzir. Então, tem esse chamado aí das empresas, né? Para que elas comecem a investir, não só das empresas, mas do empresariado. Eu falo para vocês que a palavra-chave hoje em dia é controle. Controle. Se antes as empresas, eu vi que quando o primeiro chamado aí dos 15 dias, os primeiros 15 dias que fecharam as portas das empresas, todo mundo se assustou, a gente se assustou, ficou em casa. Eu escutei muito empresário e também muita gente na corda bamba, sabe? Não temos condições de aguentar um mês com dinheiro, com capital de giro, com fluxo de caixa. E isso também, uma chamada para que você se prepare. Tem uma poupança, né? Pelo menos que comece com os empresários. É difícil falar para as pessoas pegarem o auxílio emergencial e fazerem uma poupança, sendo que elas não têm. E poupança, eu digo que hoje, vocês falaram na taxa Selic, né? Que também nem compensa, né? Nós vimos que a taxa caiu outra vez, e alguns fundos, como a poupança, eles estão remunerando menos, vão remunerar menos que a inflação. Então, a palavra de ordem que eu comento aqui com vocês é controle e inovação. Estar aberto aí a mudar. Principalmente os empresários aqui, falo da cidade, os empresários da cidade, né? Quer fazer uma pergunta, legal? Sim. Eu tenho lido alguns materiais a respeito do que pode resultar de mudanças no campo do investimento, né? Quais são novos perfis que podem surgir com essa pandemia. E aí eu não sei se você vai concordar, mas o conservadorismo vai aumentar. As pessoas vão ser mais conservadoras na hora de investir. E isso pode ter um impacto negativo na criação de vagas de emprego, pode ter impacto negativo, inclusive, na extinção de empregos que antes existiam, porque, de repente, algumas empresas podem investir naquilo que, tecnologicamente, vai diminuir o número de vagas de trabalho e ela ter mais produtividade, reduzir o custo operacional da sua empresa. Você acha que esse conservadorismo, que alguns estão mencionando que estará... eu não gosto da expressão neo, né? Tudo neo alguma coisa, né? O neoconservadorismo da pandemia do Covid-19. Você acha que isso realmente vai acontecer? Olha, eu acho estranho ele chamar isso de conservadorismo, porque a nível do empresário, quando você automatiza, você não está sendo conservador. Quando você traz para a automatização dos meios de produção, quando você busca trabalhar com o mínimo de custo possível e despesa, você está buscando a maximização do lucro, e isso sempre, né, desde o Adam Smith até agora, é o objetivo central de toda e qualquer empresa, que é a maximização do lucro. Então, eu vejo assim, não vejo como um conservadorismo, mas eu vejo como um caminho que não tem volta. Outras coisas, né? Você diminuir o custo, você diminuir o pessoal, você trabalhar com vendas na internet, são os que os países centrais, aí, vamos dizer, entre aspas, estão fazendo. Então, eu acho que isso é a tendência, sim, Calegari. Não tem como fugir. A empresa que não fizer isso corre o risco, né, de perder o seu lugar no mercado. Agora, quanto ao consumidor, eu, por exemplo, quando o banco me manda aquele papelzinho, não sei se já mandou para você, dizendo que tipo de investidor você é, lá aparece conservador. Parece conservador, porque
quais as pessoas aqui que entendem, né, de investimentos, né, tem uma carteira enorme de investimento. A gente, mal e mal, tem tempo para trabalhar, né? E daí, esse tempo, eles mandaram para mim que se eu fizesse tal coisa, eles mudariam para moderado. Falei, caramba, hein? E eles entenderam isso como um upgrade, né? Moderado, né? Eu acho assim que as pessoas, elas precisam aprender a economia doméstica. Esses dias, no começo do ano, antes da quarentena, do isolamento, eu dei uma palestra numa empresa em Campo Mourão, e eu perguntei o que os funcionários gostam, o que eles falam aí, que é economia. Falam da bolsa, day trade, essas coisas. Eu falei, olha, eu me preocupo realmente com o preço da maçã, com o preço dos hortifrutis, né, com os dias certos de ir no mercado, com os dias que eu preciso trabalhar para comprar alguma coisa. Um exemplo, se você ganha R$1.000 no salário mínimo, e você resolve fazer uma compra de um fast food e você gasta R$50, você tem que ter essa ideia em dias. Porque se você ganhasse R$1.500 por dia, você estaria dando um dia de trabalho naquilo ali. E muitas vezes isso, no final do mês, vai sim causar um problema nas suas finanças aí. Então, as pessoas, eu acredito que não vão deixar de ser conservadoras a nível de investimento, né, porque é difícil você deixar de ser, né? Eu sou economista e vivo falando disso, não consigo e não quero também, né? Mas uma ideia melhor. E a ideia melhor, Calegari, tem um livro de economia que ele fala o seguinte sobre demanda deprimida. A primeira coisa que as pessoas fazem quando elas recebem um dinheiro a maior é elas correrem e resolverem essa questão. Se você está com fogão velho, não está funcionando. Se você está com celular que já não deu, cara, está com a tela quebrada, tá, né? Você vai resolver isso. Então, os R$600, por exemplo, do auxílio, os primeiros, e o governo tem que saber disso, as pessoas não vão fazer um caixinha para quando precisar, porque elas já não fazem isso. Elas já não fazem isso, elas vão correr. Quem faz isso é a classe alta, né? Não tem dinheiro sobrando é que faz isso. Estava assistindo ontem um programa que mostra que quem mais reduziu as suas despesas foi a classe alta. A classe baixa, na verdade, ela manteve o pique de gasto e o auxílio, na verdade, manteve essa linha de consumo da classe baixa, que naturalmente deslocou esse gasto para outros recursos, né? Ou para suprir alguma deficiência que ela já tem. Mas quem está realmente economizando é quem tem dinheiro. Esse meu primo falou que ele viu, tem uma loja de cosméticos lá em São Roque, e que tem fila. Então, o pessoal está comprando muita coisa, assim, e não é só alimentação, mas isso não é ruim, né? É igual, essa questão do auxílio é para fomentar as empresas para que elas pudessem, né, amarrar-se a questão do emprego, e isso acontece, né? Se você sai comprar, seja um eletrônico, seja cosmético, seja um churrasco do final de semana no supermercado, e mantiver aí o teu consumo, você mantém essas empresas funcionando. O que me preocupa mesmo, assim, falei com o André na minha última conversa, André também é economista, é dessa corda bamba, sabe? De repente, você tirou-se o lençol e você vê o empresariado na corda bamba, né? Quer dizer, não aguento um mês, não aguento 2 meses. Né? Isso para o empresariado é ruim. Né? Algumas lojas aqui em Campo Mourão, não vou citar nome, mas elas precisam entrar no mínimo na década de 90. Num padrão de produção, vamos dizer assim, baseado no toyotismo, num padrão de produção no qual você não fica com estoques grandes, né? O just in time, desculpe esses palavreados assim, mas é você vender, comprar e já vender, não ficar com grandes estoques, um controle financeiro, sabe? Efetivo, um controle de documentos. Visitei, em 2010,
100 empresas aqui pelo Sebrae. Fiz um trabalho junto com o saudoso professor Leonello, e eu lembro que, na época, dessas 100 empresas, a maioria não tinha os controles fundamentais necessários, entre eles o controle financeiro. E o caixa, por exemplo, era um caixa que tanto era caixa da empresa, quanto o caixa da família. É aquele tipo de caixa que você precisou de pagar alguma continha tua, ou almoço teu, você corre lá e pega dinheiro, e daí vem o filho, pega dinheiro, e aí não há empresa, não há caixa que dê certo. Eu estava um dia na Kennedy visitando uma empresa, falei, o caixa da empresa é separado do caixa da família, né? Que tinha uma pergunta assim, né? Era negócio a negócio do Sebrae, o nome do projeto. Aí a mulher falou para mim, a empresária, não, sim, é tudo separado. Enquanto eu não terminei, não estava terminando, chegou o filho dela, pegou os R$50 do caixa, mãe, eu vou comprar tal coisa, e saiu. Aí eu falei, eu posso mudar a resposta daquela pergunta? Viu na prática que não era, né? Então, essa chamada não dá mais para fugir, sabe? Não dá. Nós entramos aí da década de 90 e nós temos empresas aqui que ainda vivem na década de 80, né? As pessoas, elas precisam urgentemente aprender sobre finanças pessoais. E quando a gente fala das finanças das pessoas, eu acho que vocês vão concordar comigo. Nós, brasileiros, às vezes a gente fala intimidades da vida que as outras pessoas até não queriam saber. Mas quando a gente vai falar de finanças, quando alguém vai falar do teu bolso, ou vai dizer para você não ir no mercado com fome, para você fazer uma lista, para você fazer o teu orçamento, é muito agressivo. As pessoas se sentem invadidas na sua liberdade. Não gostam de falar. Para você estar devendo, as pessoas não gostam de falar que estão devendo. Principalmente nos encontros, né? Porque a gente se encontra muito para confraternizar. Não tem essa cultura, vamos dizer, não vamos fazer um encontro de finanças, né? ou na comunidade, né? Lá na igreja, vamos se reunir para falar, Não, as pessoas se encontram para confraternizar. E daí não gostam de falar disso. Não. Ô, Leandro, eu tenho um exemplo bem claro disso, né? Eu trabalhei na campanha em 2018 do presidenciável Ciro Gomes, né? E ele tinha uma proposta de reformulação de tirar os nomes das pessoas do SPC Serasa, né? E a gente fazia campanha assim, ó, você tá no SPC e tal, e daí veio uma resolução nacional dizendo que não era assim que abordava, que tinha que falar na terceira pessoa. Você conhece alguém que tá no SPC? A gente tem uma proposta que pode ajudar essa pessoa. A taxa de resolução no Brasil era gigantesca, de acordo com pesquisa, porque ninguém aceita falar, não, como assim você não me conhece? Você sabe que eu tô no SPC? Porque um em cada 3 brasileiros hoje está no SPC. Então, como é que você ficava falando para a pessoa assim, você está no SPC? Você conhece alguém que está endividado, alguém que está devendo? A gente tem uma proposta para ajudar para reativar a economia. Então, até uma simples abordagem dessa já era diferente da pessoa internalizar isso, não era agressivo para ela, né? E isso você coloca, né? Chegar um economista numa empresa, dizer o que eu devo, o que eu não devo fazer, as pessoas vão se sentir invadidas, se sentir atacadas, né? Exatamente. Agora até pensei que nós temos 3 pessoas no estúdio, né? Eu vou ter que pedir uma certidão lá da SICAM, porque se de cada 3 pessoas, uma tá na SPC, uma de nós tá. Rapaz, mas a gente tem essa cultura, a gente não gosta de falar não sobre isso. Não gosta mesmo. E é uma coisa que se você não falar, não resolve. Como qualquer coisa, né? Sim. Você não bota no papel. Aí a gente tem esses grandes problemas, sabe? Eu penso assim, esses dias fui convidado a falar de macroeconomia. É difícil falar, sabe? As políticas fiscais, elas estão resolvendo. O professor Candinho, meu grande amigo professor Candinho, falou que o Guedes dormiu com o Hayek e acordou com o Keynes. Eu achei terrível as duas coisas, né? Tanto dormir com o Hayek quanto acordar com o Keynes. Mas brincadeiras à parte, né, o que vem se fazendo a nível dos auxílios emergenciais está dando um up, muita gente está ganhando mais do que ganharia se estivesse com um serviço normal, elas estão gastando, em geral, em coisas que elas não gastariam, não porque não querem, mas porque não tinham dinheiro, né? O empresariado está tendo que se virar em 10, porque, de repente, eles viram que o seu modo de produção, o modo de conduzir sua empresa está defasado, né?
E isso eu vejo com bons olhos. Tudo isso que eu falei eu vejo com bons olhos. Aí tem alguns, por exemplo, falando a nível macroeconomia, falar o que vai resolver são as políticas monetárias. Por quê? Porque as políticas monetárias na década de 80 eram as respostas, principalmente do FMI, do Conselho de Washington, né, para você resolver mais abertura, mais liberdade, né, etc. e tal, que é a cartilha aonde o Guedes lê. Alguns eu chamo de profetas do caos, a gente encontra gente falando disso na internet, fala aí de uma avalanche de moeda, né, de uma senhoriagem, quer dizer, de governo emitindo muito e uma volta à inflação, uma volta à estagflação. O que eu não acredito, sabe, eu acredito, a não ser que sejam muito irresponsáveis, mas eu não acredito que o governo, pelo menos nesse ponto da economia, seja dessa forma, né, porque você vai emitir, quando o governo está dando esses auxílios, o que o governo está fazendo? Ele está aumentando sua dívida interna. Quer dizer, o lastro é a dívida interna. Não tem mais lastro ouro? Não tem. Desde quando os Estados Unidos se comprometeu a reconstruir parte do que ele mesmo tinha destruído lá na Europa e da guerra deles, né? Mas você amarra na dívida interna, só que a nível internacional, todo mundo está assim. Então, a gente, com bons, vamos dizer assim, vendedores e negociadores lá, a gente não tende a perder espaço no mercado externo, porque todo mundo vai ter uma dívida interna ou uma dívida externa um pouco maior. As políticas fiscais, elas estão sendo feitas de uma maneira ou outra, né, pelas prefeituras e pelo governo, pelo restante aí dos entes. A questão é esperar. É o que eu tive um professor no MBA de vendas que eu fiz, ele falava o seguinte: toda crise tem ponto forte, ponto fraco, tem oportunidade, tem ameaças. Então, a gente tem que parar, né, quem está ouvindo a gente, e encontrar ponto forte, ponto fraco, oportunidade e ameaças. Colocar e resolver isso, mais uma vez eu chamo para o controle, para o papel, para a planilha, encontrar oportunidade, cara. Meu primo falou, se todo mundo, todas as mulheres indo comprar cosméticos em São Roque, um exemplo. Mas eu pensei, por que eu não abri uma esmalteria aqui em Campo Mourão? Sei dessa forma. Então, a gente tem que começar a pensar assim, sabe, na oportunidade da coisa. Não só ficar criticando por que elas não guardaram e entesouraram. Mas não é isso. Se elas entesourar, a política que está sendo feita, ela não surte efeito. Então, elas têm que comprar. E se elas têm que comprar, a gente tem que observar essas questões de mercado. Eu vejo com bons olhos, sabe? Eu falo a nível da economia, né? Se a gente souber levar... Você comentou que às vezes será necessária a reinvenção. Né? Nessa reinvenção, eu acredito que até as grandes empresas já estão pensando nisso, a ponto de sair nota de união de duas empresas, das duas companhias aéreas, né, a Latam e a Azul, de se reunirem. Por quê? Porque as grandes empresas, elas sabem que, de repente, tem que se unir esforços, capital, estoque, maquinário, tudo para conseguir sobreviver. E às vezes, no campo no menor, entre as microempresas, empresas de pequeno porte, as pessoas, elas são muito... Eu estava lendo, inclusive, a respeito disso. O orgulho impera na hora das decisões econômicas. E, por exemplo, eu trabalho com isso, o fulano também trabalha, eu nesse bairro, fulano no outro. Às vezes, se os dois se unirem para resolver os problemas juntos e ter uma terceira empresa mais forte, é melhor do que cada um continuar tentando o seu espaço. E as pessoas são muito individualistas na hora de decidir esse ponto, né, no aspecto econômico. A reinvenção pode, inclusive, ser isso, na união de esforços entre o que hoje são concorrentes e, de repente, pode ser aliados. Sim, sim. Mais uma vez, Calegari, a gente é algo parecido com a década de 90, né? Se vocês lembrarem, na década de 90 houve muitas fusões, né? Aliás, até o Estado teve que, de certa forma, intervir para que não se criasse até monopólios, né? Ou empresas fortes demais. Só para quem está ouvindo a gente, né? O Brasil, eu vou dar uma teorizada, coisa de professor, né? Nós tivemos uma política de substituição de importações desde o Getúlio até 90. O que é isso? A gente preferia produzir aqui, pelo menos teoricamente, produzir aqui, e a gente criava alíquotas de impostos altos para fomentar o governo local.
Em alguns setores, obviamente, isso não aconteceu como foi nas montadoras, né? Que deu-se o lugar para as de fora e ficou nisso, né? Esses dias até postei sobre o Gurgel, né, que estava fazendo aniversário. Foi um grande empresário brasileiro, visionário, e que não teve apoio na década de 80. Mas a 90, quando o Collor abriu, isso foi uma coisa que não tinha como ele deixar de fazer, e eu acredito que muito do que derrubou ele pelo impeachment foi isso. Quando houve a abertura da economia, seguindo os preceitos do FMI, do consenso de Washington, e não havia como fazer. Nós estávamos com uma inflação assim, com vários planos de forma monetária que davam errado, plano cruzado 1, cruzado 2, plano Brescia, plano Verão, plano Feijão com Arroz, plano Collor, depois veio o plano Fernando Henrique. As empresas tiveram esse baque, assim. De repente, elas foram expostas a novos modelos de produção, porque na década de 80, todo o capital que estava aqui na América Latina voltou para a Europa, voltou para a Ásia, voltou mais para a Europa, para os Estados Unidos, porque estava havendo uma revolução, a gente chama de terceira revolução industrial, vários economistas chamam disso. A gente estava entrando no modelo digital, novos tipos de eletros, novos tipos de carro, a indústria do entretenimento, ela criava uma figura digital, e a gente acabou ficando para trás. Quer dizer, todo o parque industrial que nós construímos em 70, com os planos de desenvolvimento dos militares, ficou antiquado, no sentido da nova tecnologia. E hoje a gente está batendo de novo com isso. O empresariado ele tem que abrir os olhos para as novas tecnologias. E para isso, a nível de tudo, finanças, vendas e marketing, principalmente. Né? O e-commerce é uma coisa que não pode fugir. Então, o que eu digo para o empresariado mouronense, principalmente aqui, e da região, né, que possa ouvir e possa assistir depois? Invistam em treinamento. Invistam em gente que é inovadora. A nível nacional, o que eu digo? Tem um professor chamado Barro de Castro, um economista, ele já é falecido, e ele escreveu 2 grandes artigos que eu tive o prazer de ler há uns 5 anos atrás, que ele falava assim, o problema do nosso país é que a gente se especializou em piso de fábrica, em montar as coisas. E o que tem valor no mundo hoje em dia, talvez isso possa mudar, mas ainda é design e marca. Design e marca. Então, o que a gente precisa fazer? Design e marca. Né? Não é deixar de fazer. Não é deixar... Eu falo muito de indústria, vocês estão vendo, né? Mas o próprio design, marca, as próprias tecnologias, também a nível do setor primário, onde a gente é forte e tem vantagens comparativas absolutas. Legal, Leandro. Muito obrigado pela sua participação. Nosso tempo estourou. E queremos marcar um outro bate-papo. Tem muita coisa que eu queria te perguntar. Inclusive, te mandei uma pesquisa no teu WhatsApp. Dê uma olhada depois. Da análise, mandei para o Calegari também, para ele ver depois. Uma pesquisa da XP Investimentos sobre a percepção de economia, percepção do futuro pós-coronavírus aí. É uma pesquisa fantástica que mostra como que a vida das pessoas mudou durante o coronavírus. Então, fica para a gente fazer uma análise. Quem sabe voltar a fazer um bate-papo nesse assunto que é extremamente importante. Leandro, sua participação, viu? Obrigado. Um abraço, Leandro. Obrigado pela tua participação. Agora, às 7h50...